Primeiro, a gente quer dar boas-vindas, né, a todos e todas vocês por aceitar o nosso convite. Quer agradecer, né, vocês. A gente sabe que, principalmente vocês que estão aí no Amazonas nesse momento, vocês tiveram que parar, né, um segundo as distribuições de doações que vocês estão fazendo, as outras atividades, mas nós acreditamos que também é de suma importância esse tempo que nós vamos dedicar a esse diálogo, porque ele vai nos ajudar a nos cuidarmos para termos saúde, garantir a nossa saúde e garantir e orientar as pessoas que estão à nossa volta. Então, vocês convivem com outras pessoas das igrejas, né, com seus familiares, com a sua comunidade local, com seus vizinhos, com seus amigos. Então, nós acreditamos que as informações aqui vão conseguir atingir e alcançar outras pessoas por meio da sua vida. Então, é muito importante. Não pense que, poxa, agora eu poderia estar procurando um oxigênio para uma família que precisa. Porque a sua orientação também vai ser tão importante como, né, a distribuição de uma cesta, a entrega de uma EPI, como você tem se dedicado tão fortemente aí na região do Amazonas. Então, por isso, nós convidamos vocês, que entendemos que a gente pode minimizar um pouco, né, as questões relacionadas aos agravamentos da saúde das pessoas neste momento. Por isso, eu até convidei minha mãe para estar aqui hoje. Falei, olha, a senhora vai ouvir, porque, né, pode viver uma situação que precisa também desse autocuidado, precisa orientar a família. Então, nós estamos envolvendo todos, a começar, né, da gente, dos nossos familiares, vizinhos, amigos e igreja. Eu quero agradecer, né, aos médicos de Cristo, que tão prontamente se colocaram à disposição para esse diálogo, também dedicando o seu tempo, a sua experiência, né, o seu saber nessa tarde. Então, vamos aproveitar ao máximo, ouvir com atenção, vamos tentar nos desligar agora do nosso celular, né, desligar das outros problemas, para que a gente tenha, né, o conhecimento que a gente precisa neste momento e para que a gente possa perguntar a eles as nossas dúvidas. Então, anote. Se você passou por uma situação, né, a gente estava aqui, a Lígia falou que está se recuperou agora da Covid. Então, às vezes, pode trazer uma experiência, uma dúvida que ela teve, que nós vamos ter um momento. E eu quero deixar um versículo em Êxodo 20. E servirei ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e Ele tirará do meio de ti as enfermidades. Então, nós cremos que o Senhor pode tirar do meio de nós essas enfermidades, usando, né, a medicina, usando os medicamentos, usando o nosso autocuidado, usando o nosso esforço coletivo. Por isso que a gente te convida, né, a Tcherfam, de Cristo, a dedicar esse momento a esse diálogo. Eu vou passar a palavra para Soraya, que vai conduzir a meditação e apresentar, né, toda a equipe dos Médicos de Cristo. Ela coordena já há alguns anos, né, essa rede. Então, ela vai falar um pouquinho sobre eles e vai conduzir perguntas, conduzir esse diálogo. Muito obrigada. A gente quer pedir a autorização de vocês para a gente gravar, porque muitas pessoas não puderam participar por causa do horário. Então, se vocês autorizarem, vocês vão ou manifestar no chat, autorizo, ou se não pode, por alguma questão, né, ligada à imagem, você só falar que não é possível autorizar a gravação. Aí nós não vamos autorizar.
Não vamos nem começar. Alguém tem alguma oposição? Pode escrever no chat. Então, a gente vai começar a gravação. E a Soraya tem, né, a palavra nesse momento. Boa tarde, irmãos e irmãs. É um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos nessa tarde. Meu nome é Soraya Dias, eu resido em Belo Horizonte e faço parte da RENAS, da Rede Evangélica Nacional de Ação Social, que muitos de vocês aí no Amazonas conhecem, e também participo dos Médicos de Cristo já há mais ou menos uns 15 anos. É uma associação que reúne profissionais da saúde no Brasil e também em outros países. E tivemos agora, né, nesse momento, há 3 semanas, nós temos acompanhado de perto, aí, junto com outros irmãos, nessa coalizão Respire Manaus, toda a situação que o Amazonas tem enfrentado, e a partir dessa iniciativa da coalizão, nós formamos, então, um grupo de profissionais, são enfermeiros, médicos e fisioterapeutas, que estão em cooperação com os líderes, pastores locais, uma telemonitoramento, uma teleorientação por videochamada via WhatsApp. Então, nas últimas 2 semanas, a gente tem podido conversar com as pessoas, acolher, orientar, dar a melhor orientação que a gente pode nesse momento que a gente sabe de tantas dificuldades, de tanta luta, né, que o Amazonas tem enfrentado. E aqui hoje, então, a gente vai ouvir, eu vou abordar um pouco, né, do contexto e da prevenção, o doutor Sérgio vai falar também de sintomas, dos sinais de alarme, a fisioterapeuta Bárbara também vai trazer uma contribuição sobre os cuidados que são muito importantes na fase inicial da Covid e no pós-Covid. A enfermeira Gil também vai compartilhar conosco sobre os cuidados domiciliares, sobre esse trabalho que a gente tem feito aí de acolhimento das pessoas que estão precisando de orientação. E temos outras pessoas da equipe também participando. No final, quando a gente abrir para as perguntas, todos estarão à disposição para responder. Eu peço que vocês anotem as dúvidas para que a gente, então, ao terminar a nossa fala, a gente possa responder todos vocês, tá bom? Então, um coração bem sensível, né, a essa situação, a esse momento que vocês estão passando, a luta que todos que estão ali na linha de frente estão enfrentando, nessa corrida aí para conseguir oxigênio, atendimento, internação, UTI. Nós temos sofrido junto com vocês, né, toda essa dificuldade. Há mais ou menos um ano, né, um ano e pouco, nós temos enfrentado no mundo essa pandemia, que no caso do Brasil, né, foi classificado como uma emergência em saúde pública de importância nacional. Nesse momento, então, todos os casos são de notificação obrigatória e precisam ser acompanhados e monitorados pelo Estado, né, que é de importância na saúde pública. Hoje, nesse momento atual da pandemia, qualquer pessoa que se encontre com um resfriado ou uma gripe, independente de estar ou não com febre, ela pode ter um quadro ela pode estar infectada, né, com a Covid-19. Então, é muito importante que todas as pessoas com sintomas gripais ou resfriados, elas iniciem o isolamento respiratório, né, para que ela não passe para outras pessoas, né, se ela tiver com o vírus. Hoje, no mundo, nós temos 2.300.000 óbitos em decorrência da Covid, com mais de 10 milhões de pacientes de casos em UTI. No Brasil, já com quase 230 mil mortes, né, 10% das mortes de todo o mundo estão no Brasil.
E hoje, no dia de hoje, nós temos uma letalidade no Brasil em volta de 2,4%, ou seja, de todas as pessoas que adoecem, 2,4% podem vir a morrer, e no Amazonas essa taxa de letalidade é mais alta, no Amazonas está em torno de 3,2%. A mortalidade no Brasil, como um todo, está em volta de 108 por 100 mil habitantes. No Amazonas está o dobro disso, está por volta de 210 por 100 mil habitantes. Então, a gente percebe uma situação realmente muito, muito, muito grave, né, no Amazonas, não só em termos de letalidade, mas também de mortalidade. E a gente tem os pesquisadores, os cientistas, os médicos têm pensado o porquê que isso pode estar acontecendo, e são duas explicações, né, básicas. Ou é realmente uma reinfecção, as pessoas que se infectaram lá no início de 2020 estão se reinfectando, ou é por conta realmente da variante que surgiu no Amazonas. Hoje nós temos no mundo 3 cepas oficialmente reconhecidas, que são diferentes da cepa original lá de Wuhan, da China. Nós temos uma cepa londrina, uma cepa sul-africana e uma cepa brasileira, que é essa cepa aí que surgiu em Manaus, que provavelmente pode ser responsável por uma maior transmissibilidade, maior gravidade dos casos, e aí por isso nós precisamos, então, reforçar muito as nossas medidas de prevenção, e muitas delas você já tem ouvido desde o início da pandemia, mas a gente precisa reforçar, porque nós não temos um tratamento eficaz, tanto na fase inicial, nem na fase hospitalar. A gente vai tratar as complicações advindas, né, dessa enfermidade. Então, é muito importante que cada líder, cada pastor, cada pessoa que está aqui nessa sala estejam bem cientes, né, de tudo que a gente precisa e pode fazer para prevenir a propagação desse vírus. Então, as regras de ouro, né, na prevenção da Covid, primeiro delas é o uso de máscaras. Nós tivemos aí o relato da irmã que está fazendo, distribuindo para o interior do Amazonas. Essas máscaras podem ser aquela máscara N95, aquela que faz realmente que fornece uma maior proteção, mas também máscaras cirúrgicas, máscaras de tecido, caseiras. Além disso, meus irmãos, aqueles que estão estão na linha de frente, além do uso de máscara, é muito importante que vocês usem também luvas, protetor ocular ou facial, capote, gorro. Hoje pela manhã, na nossa reunião de oração, a equipe da Igreja Presbiteriana aí de Manaus, que estava participando conosco, estavam todos usando, né, o equipamento de proteção. Então, é muito importante que você que está na linha de frente esteja com todo o equipamento para se proteger e proteger também a sua família. Outra coisa que é muito importante é o distanciamento, né, de pelo menos 1,5 metro das pessoas. Mesmo usando máscara, não fique próximo das pessoas, mantenha esse distanciamento. A higienização frequente das mãos com água e sabão, né, você vai esfregar a mão durante 20, se conta de 1 até 20, não esquecendo todos os dedos, o polegar, que às vezes fica de fora, a palma, o dorso, não sendo disponível ali naquele momento água e sabão, o uso do álcool em gel também vai ser muito importante. Não participar de aglomerações, como reuniões, festas, em bares, restaurantes, evitar todo tipo de aglomeração, manter sempre os ambientes ventilados e arejados. É muito importante que estejamos atentos a isso. E um fator muito importante seria o isolamento, né, das pessoas, o isolamento respiratório daquelas pessoas que estão com sintomas de gripe e resfriados. E, além desse isolamento respiratório, que deve ser feito pelo menos durante 10 dias, né, nos casos confirmados ou fortemente suspeitos, se for possível, dentro da sua casa, ficar sozinho, num quarto isolado, né, não ficar junto com outras pessoas. Sabemos da situação do Amazonas, que às vezes muitas pessoas em poucos cômodos, mas então
Todos devem estar usando máscara dentro de casa para evitar esse contágio. E a gente considera um contato de alto risco se você ficou mais de 15 minutos sem máscara, a uma distância de 1,5 metro, uma distância menor que 1,5 metro, 1,80 m de uma pessoa com Covid, você tem um alto risco de contrair o Covid. Então, você precisa estar em observação se você vai desenvolver algum sintoma nos próximos 10 a 14 dias. Então, isso é muito importante, vocês guardarem. O que é um contato de alto risco para Covid? É ficar mais de 15 minutos sem máscara, a uma distância menor do que 1,5 m, 1,80 m de um caso de Covid, de um paciente que está com Covid. Então, é muito importante que essas pessoas, então, elas fiquem em observação nesse período de 10 a 14 dias, que é quando os sintomas podem aparecer. Então, nesse primeiro momento, o que eu gostaria de chamar mais a atenção de vocês seria em relação a esse cenário e essas medidas de prevenção que são fundamentais, porque o vírus ele vai sobreviver passando de uma pessoa para outra. Ele vai sofrer mutações e vai se adaptar melhor e ser mais transmissível, vai infectar mais rápido as células, quanto mais oportunidade ele tiver de passar de um ser humano para o outro. Então, nós conseguimos impedir que esse vírus vá passando de um para o outro, adotando essas medidas com muito rigor e com muita atenção. Eu passo agora para o doutor Sérgio, que vai trazer a contribuição dele em relação aos sinais, sintomas. Obrigada. Então, ok. Então, a gente, assim, existe uma forma mais simples de resumir essas evoluções da doença. Para facilitar, existe um resumo que você pode dividir, então, em fase 1, fase 2A, fase 2B e fase 3. A fase 1, geralmente, ela ocorre, a gente chama de replicação viral ou infecciosa, né? Você vai desde o contágio até o 10º dia, que são os sintomas mais comumente que a gente ouve, né? Tipo, sintomas gripais, tipo tosse seca, uma cefaleia mais persistente, uma dor de cabeça diferente do habitual, um desconforto na garganta, dor muscular, pode ter dor torácica, náusea, diarreia e a famosa perda do olfato e perda do paladar. Eventualmente, essa fase também de replicação viral ou infecciosa, ela também pode ter algumas alterações neurológicas, assim, essa dor de cabeça mais importante, algumas alterações dermatológicas, né? Tipo, você pode ter urticária, você pode ter outras manifestações da parte de pele, né? Mais comum, assim, pápulas, placas eritematosas, às vezes até alguns com urticária. E você também existe uma manifestação digestiva, né? Que existe um comprometimento que a gente fala que é a adenite mesentérica. Você pode ter um quadro mais de dor abdominal e uma piora maior do quadro de diarreia. Então, isso a gente geralmente chama de fase 1, a replicação viral. Depois a gente entra rapidinho na parte de cuidados, de sugestões de medicação. A fase 2, que a gente chama fase 2A, que é uma fase inflamatória, geralmente ela inicia entre o 7º e o 10º dia, que são aqueles quadros mais assim, fica mais intenso a mialgia, a persistência da febre. E nessa fase, você já começa a ter um quadro, possivelmente, de uma associação, já um comprometimento pulmonar, é quando a pessoa faz uma tomografia e você já começa a ter, pelo menos, um comprometimento que a gente chama de vidro fosco, né, que é um processo inflamatório na região do pulmão. Passando essa fase, assim, geralmente após o 10º dia, a gente chama de fase 2B, é quando o paciente já começa a ter uma evolução mais rápida para um desconforto respiratório. Geralmente, essa fase você já vai ter queda da saturação de oxigênio, geralmente já cai abaixo de 95%, eventualmente até abaixo de 90%, e isso já indica, né, que você já está tendo um comprometimento pulmonar muito maior do que esses 30%. E a preocupação dessa fase é que ela tem uma evolução assim muito rápida, né? A gente
chama até de ela tem uma evolução rápida e catastrófica na evolução. E, por fim, aqueles pacientes que já estão internados numa UTI, a fase 3, que a gente chama de uma tempestade de citocinas, né? Você já tem vários outros comprometimentos, né? A gente sabe que o COVID, ele tem algumas particularidades. Você pode tanto ir para uma infecção bacteriana pela própria queda de imunidade, e por essa inflamação toda viral, você acaba tendo uma predisposição a ter infecção bacteriana muito mais agressiva, alguns numa fase um pouquinho mais prolongada, com um tempo de internação maior, já uma infecção por fungos, né? Você tem algumas complicações do ponto de vista vasculares, é uma doença que ela altera muito a parte de coagulação, então você vai desde microembolias, tanto de embolia de trombose venosa, aquelas tromboses na perna, microembolia pulmonar, até tromboembolia pulmonar mais maciça, às vezes até comprometimento vascular de membros superiores, assim, vários pacientes já começam com um quadro assim, às vezes vai para amputação, entra em septicemia. Então, é o quadro que evolui tanto para complicações infecciosas mais severas, que existe uma tempestade muito maior infecciosa, seja inflamatória viral, por isso que o grande temor da gente é esperar chegar nessa fase, não adianta, assim, a hora que você corre nessa fase, essa sempre tem sido as nossas conversas que a gente tem tido e alguns cuidados com os pacientes, assim, não adianta a gente demorar muito para intervir, porque é uma fase que a evolução para mortalidade é acima de 80%, principalmente dependendo das comorbidades prévias de cada um, né? Se é somente pessoas obesas, já com uma imunidade bem mais rebaixada. Então, assim, a gente nem quer entrar em polêmica, né? A gente sabe que acabou indo para uma politização, né, insana, né? Então, sobre a hidroxicloroquina, sobre várias outras coisas. Então, em primeiro lugar, a gente sabe que não existe um tratamento específico hoje para COVID, a não ser a proteção, os cuidados que a Soraya falou e a vacina, que depois ela vai também abordar. Então, assim, o que hoje, assim, tem se feito, né? Primeiro, assim, a gente percebe que grande parte das pessoas tem quanto menor a imunidade. Então, uma coisa que a gente sempre acaba sugerindo é para que mantenha o nível de vitamina D acima dessa casa de 50, porque muita gente fala assim, isso não existe estudo, não existe comprovação científica. Como muitas vezes não existe para algumas coisas de acupuntura, homeopatia, e todo mundo sabe que funciona e resolve. Mas existe algumas coisas meio insanas nesse momento, então a gente nem iria entrar no mérito da questão. Mas o que a gente sugere nessa fase inicial, principalmente dessa replicação viral, indo dessa fase para 1 para 2A, a sugestão de usar azitromicina, né? E, eventualmente, já iniciar os sintomáticos e, eventualmente, iniciar com dexametasona, pelo menos assim, de 6 miligramas por dia por uns 10 dias, de 7 dias, e azitromicina de 500. Mas não são tratamentos específicos para o COVID, simplesmente é para você conter um pouco essa parte de replicação viral e evitar uma infecção bacteriana. E as outras fases já tem que ter um cuidado muito mais específico, seja na fase 2A, fase 2B, geralmente a gente já entra com um esquema de antibiótico, você já sai da azitromicina, entra com um esquema de antibiótico mais amplo, e os cuidados que a gente tem tido em relação à fase 2B, não deixar chegar da fase 2A para 2B, e a gente orientar, né, para que a gente precisa ter os exames, porque o paciente começa a descompensar, você não sabe se está indo para um quadro infeccioso, se está fazendo um quadro microembólico. Para a gente entrar um anticoagulante é muito temerário, você precisa ter subsídio, né, porque você pode tentar entrar com anticoagulante e esse paciente que poderia evoluir bem ter uma hemorragia fatal e, de repente, você não tem critério médico nenhum, você não tem
o dedímero, que é um exame de sangue para você avaliar, você não tem um ecocardiograma que você poderia ter alguns sinais de comprometimento vascular, você não tem um ultrassom que comprove uma trombose, você não fez uma tomografia com um protocolo que a gente fala de TEP para ver se tem sinais de comprometimento. Como eu falei, o eco ele já nos dá um panorama se você tem alteração da pressão de artéria pulmonar, se você tem um comprometimento de ventrículo direito. Então, tudo isso é fundamental para que a gente tenha como direcionar e orientar o tratamento. Se eu vou partir para uma cobertura de antibiótico, reposição de oxigênio, se nessa fase você precisa de uma tomografia para saber se você tem 10, 20 ou 50% de comprometimento. E o que a gente percebe é assim, não dá para a gente correr o risco de medicar alguém sem esses dados básicos, porque essa fase que a gente comentou, a fase 2B, ela é uma fase que ela evolui muito rápido, o paciente já começa a ter uma falta de ar, uma queda da saturação, e a evolução para um quadro de uma tempestade, de um quadro de septicemia, de uma disfunção respiratória, é muito rápida, então sempre acaba sendo esse o nosso temor. Por isso que a gente acha e acredita assim, o quanto antes você iniciar uma orientação, um cuidado, um tratamento, pelo menos assim, com isso que você sabe que vai tentar evitar essa replicação viral, esse quadro inflamatório, é o que a gente mais ou menos segue, e a gente sempre respeitando, né? Se você vai num médico e o médico que fez a parte de assistência presencial, ele sugeriu que seja feito hidroxicloroquina, zinco, vitamina D, ivermectina, seja a recomendação, a gente tem que sempre respeitar quem deu a conduta. Então, nunca falar, puxa, não deve tomar isso, não deve tomar aquilo, não tem... A gente não querer ser o politicamente correto, porque isso não tem comprovação científica. Então, a gente tem que ser muito sensato, sereno, né? E sempre respeitar se a pessoa tiver um médico assistente, a não ser que seja uma aberração, que você veja que a pessoa está com um comprometimento importante, já entrando nessa fase de 2B, que você percebe que a chance de descompensar é grande, aí você, no mínimo, vai orientar que vá o quanto antes no hospital para que faça um perfil dos exames básicos e uma tomografia para poder fazer um segmento e tratar de forma de medicação injetável de preferência. É isso. Soraya? Muito obrigada, doutor Sérgio. Doutor Sérgio é cardiologista e intensivista ali em São Paulo, e tem trabalhado em UTI, né, de Covid durante muito tempo, até junho do ano passado, teve na linha de frente ali. Eu queria chamar agora a Bárbara Faur, que é fisioterapeuta também em São Paulo, com experiência ali nas UTI de Covid ali no Hospital das Clínicas, para trazer as orientações, né, da fisioterapia nessa fase inicial, para que possa favorecer, né, o paciente, evitando que ele vá complicar. Bárbara, seja bem-vinda. Obrigada, Soraya. Boa tarde a todos. Muito bom poder contribuir com vocês, né? E saber também que essas orientações vão chegar em mais lugares, né? Para mais pessoas se beneficiarem disso. Então, como o Dr. Sérgio estava falando, a gente tem algumas fases nesse processo da evolução da doença, né? O nosso trabalho da fisioterapia, inclusive, é auxiliar na identificação de possível causas de descompensação, ou identificar se esse paciente está evoluindo de uma forma mais silenciosa, né? E existem algumas coisas em casa também que a gente pode fazer, que não vai diminuir os processos inflamatórios ou a evolução da doença, mas que pode ajudar a diminuir um pouco do gasto energético, do combustível que está sendo gasto aí nesse combate que o próprio corpo está tentando fazer com a doença, né?
Então, uma das questões importantes numa fase inicial, as pessoas começam a sentir um nível de cansaço. Muitas vezes não é um sintoma respiratório, é um sintoma do corpo mesmo, de cansaço físico, fadiga física. E isso é algo que a gente precisa respeitar no corpo. Tem muitas pessoas que falam, você está doente, mas você precisa se movimentar, não pode ficar na cama o tempo todo. E nesse momento, como o corpo entra numa fase de combate importante contra uma inflamação, é importante que a gente não gaste mais energia ainda com os músculos nesse momento. Então, não tem problema uma pessoa numa fase inicial da doença, evoluindo para algum tipo de sintoma, ficar em repouso nesse momento, né? Vai fazer as atividades do dia a dia, vai acordar, vai comer, ir no banheiro, mas não ficar fazendo muitas outras coisas no dia a dia, não tem essa necessidade. Existe uma forma da gente identificar um cansaço respiratório, que isso também é muito importante. Então, uma pessoa que está cansada da parte pulmonar, ela começa a respirar mais fundo, tem uma fala que nós chamamos de fala entrecortada. Então, você precisa respirar entre uma palavra e outra. Então, você precisar buscar uma respiração entre palavra e outra é um sintoma de que você pode estar iniciando uma situação pulmonar, né? A frequência também com a qual a gente respira começa a ficar mais rápida, assim como se a gente estivesse correndo e precisando tomar mais ar. Então, isso também é importante identificar num paciente que começou a entrar em 7 a 10 dias de sintomas, né? Existem algumas pessoas que começam a diminuir a saturação, que é o quanto, a porcentagem de oxigênio que está ali no sangue, mas que não aparece isso como uma forma de desconforto respiratório ou de cansaço de alguma forma, né? Quem tem condições de ter um oxímetro em casa, essa é uma fase que deveria ser monitorada com a oximetria, que é aquele aparelhinho que coloca no dedo. Então, o ideal normal é que isso fique acima de 95%, 96%. A gente tolera, como ainda sem oxigênio, ali até 88%, 89%, ok, mais ou menos, dentro de uma fase de doença. Menos que isso, precisa da avaliação médica para uma possível indicação de oxigênio suplementar, né? Então, é uma fase bem delicada também, porque se o teu corpo está gastando muito oxigênio para combater essa inflamação, você vai precisar suplementar isso. E isso um médico vai precisar fazer uma avaliação e fazer uma prescrição importante, né? O que a gente tem de estratégia nesse momento que pode ajudar a melhorar os níveis de oxigênio para quem ainda está numa fase ali balizando 90%, 92% de oxigênio, 89%? Primeira coisa, a gente precisa lembrar que quanto mais rápido a gente respirar, mais cansaço os músculos da respiração podem ter. Então, se a gente conseguir controlar a nossa respiração através de inspirações profundas, o que é isso? Puxar o ar fundo e soltar. E principalmente no soltar o ar, existe uma forma que a gente fala que é o freno labial. É como se você fosse soltar o ar entre os dentes. Vai respirar fundo, fazer assim, ó. Você não vai soltar o ar de uma vez fazendo... Vai puxar o ar e vai soltar devagar entre os dentes. Isso favorece uma pressão pulmonar um pouquinho aumentada, o que deixa mais ar dentro do pulmão para uma circulação melhor. Quando nós conseguimos controlar a respiração dessa forma, os níveis de oxigênio costumam ficar mais constantes. Então, isso é algo importante. Uma segunda condição que ajuda a manter ou melhorar os níveis de oxigenação
em uma pessoa que está diminuindo o seu oxigênio nessa fase inflamatória é deitar de bruços, de barriga para baixo. Então, o fato de deitar de barriga para baixo faz com que os músculos da respiração tenham uma mecânica melhor, um funcionamento melhor. Isso faz com que o pulmão consiga expandir mais, ao mesmo tempo que a gente usa a ação da gravidade para jogar sangue para áreas pulmonares da parte da frente do pulmão, que também tem uma área de troca gasosa melhor. Então, essa é uma estratégia que a gente usou muito no hospital, mesmo para pacientes que já estavam internados em UTI e que não precisaram evoluir para uma intubação, porque a gente conseguiu resgatar esse paciente com oxigenação nessa posição de barriga para baixo. E aí não tem regra. Quanto mais tempo ficar e essa posição estiver dando um conforto, melhor. Muitas pessoas não conseguem ficar nessa posição. Então, às vezes, trocar o lado, deita de um lado, verifica se melhora os sintomas respiratórios, se melhora a oximetria, se for possível medir. Ficou um pouco daquele lado, troca o lado que está deitado em cima. E com isso, nós vamos tendo variação, tanto de área pulmonar oxigenada, quanto de expansibilidade pulmonar. Isso é bem importante. Existe uma outra condição que acontece nessa fase que as pessoas reclamam muito, que é uma tosse intensa e seca, e que pode ser causada por inspirações profundas. Tem pessoas que vão dizer, se eu respiro fundo, doutora, eu começo a tossir. Nesses casos, a indicação é que não seja necessário fazer a respiração profunda, porque isso vai gerar uma crise de tosse importante que gera uma descompensação. Então, pode ser que a pessoa abaixe os níveis de oxigênio, canse muito mais com essa crise de tosse. Então, essa é uma exceção para os exercícios da respiração. Se uma pessoa, então, for respirar fundo e entrar em crise de tosse, não precisa fazer o exercício respiratório. Vai fazendo as trocas de posição, vira de barriga para baixo, deita de um lado, deita do outro. Tem pessoas que vão evoluir para dor muscular, torácica. É comum isso acontecer também. Então, é importante posicionar travesseiros debaixo do braço, atrás das costas, de uma forma que fique confortável. Não existe uma regra exata no sentido de qual é a melhor posição dos travesseiros ou de coxins, mas sim aquilo que ficar confortável e que melhorar uma saturação de oxigênio ou um desconforto respiratório. Então, para essa fase inicial, nós temos essas estratégias. O exercício respiratório controlado no início, a posição prona, a mudança de decúbito e os cuidados com essa questão de ficar de repouso se estiver cansado e também de não precisar fazer o exercício respiratório caso tenha crises de tosse intensa. Passando essa fase, a qual muitas pessoas conseguem passar por isso em casa, sem nenhuma outra evolução importante, com todo o cuidado medicamentoso, como o Dr. Sérgio já falou, existe uma fase pós-Covid. E essa fase é onde a gente precisa voltar com exercícios o mais rápido possível e uma alimentação também adequada para isso, porque normalmente a gente perdeu muito músculo nessa fase ou força muscular por ficar de repouso ou porque o corpo usou dos músculos também uma energia para conseguir combater todo esse processo inflamatório. Então, nessa fase ali, passando de 15 a 20 dias, é comum que as pessoas se sintam muito fracas, fadigadas fisicamente mesmo. Não tenho força para fazer isso, não tenho força para me levantar. Principalmente quem ficou internado, também existe esse relato importante e essa constatação já. Então, nessa fase, o importante é, inicialmente, começar as atividades diárias, tentar comer sozinho, porque às vezes levar um garfo para a boca já é um esforço importante. Então, conforme o corpo permitir, vou levantar para ir no banheiro, consigo ir até o banheiro? Ah, consigo. Preciso sentar um pouquinho antes de entrar no chuveiro? Não tem problema.
senta um pouco, recupera e aí entra no chuveiro. Não, estou numa fase boa, eu consigo levantar, fazer minhas atividades, mas mesmo assim ainda sinto fraqueza. Então, nessa fase, podem ser feitos exercícios, por exemplo, sentar e levantar de uma cadeira, contando até 10, subir e descer alguns degraus, não uma escada inteira, que são exercícios que vão tanto estimular o pulmão, conforme você faz uma atividade, você já respira mais fundo, quanto vão estimular o retorno, a reabilitação, para um músculo continuar com a sua função de sustentação e de movimento. Então, essa fase no pós, ela é um pouco chatinha às vezes, porque demora um pouco para a gente conseguir fazer o recrutamento muscular de novo, mas você precisa dar pequenas pílulas de exercício para o seu corpo ao longo do dia, descansando, momentos de descanso e momentos que você pode sair da sua cama, andar um pouquinho. Se tiver um corredor, você anda no corredor. Se tiver um quintal, anda no quintal. Se não tiver nada, faz exercício, senta e levanta da cama, senta e levanta da cadeira 10 vezes. Depois, mexe o braço para cima, para baixo, para cima, para baixo. Pode fazer exercícios de respiração profunda também. Essa fase, algumas pessoas ainda sentem tosse intensa, outras não. Então, vai depender do nível de tosse, que pode gerar uma descompensação e cansaço também. O importante é voltar aos movimentos e voltar à atividade, entendendo que existiu todo um processo de degradação muscular, de combate do seu corpo, mas que isso já não te traz mais riscos pulmonares importantes. Então, a gente precisa devolver a função do corpo de uma forma organizada. Aqui em São Paulo tem um estudo que está sendo organizado no Lúcio Montoro, com os pacientes que ficaram internados no HC. Então, pacientes que ficaram entubados até 15 dias, mais ou menos existe uma programação aí de 40 dias de atividade física, exercícios diários, para uma recuperação. E pacientes que ficaram em UTI com mais de 15 dias, tem levado aí de 60 até 80 dias para uma recuperação. Então, para vocês verem que o quanto o corpo consome, o quanto o corpo se desgasta numa fase inflamatória, é algo importante. Então, a gente precisa ter um pouquinho de paciência, mas não deixar de exercitar os nossos músculos, articulações, principalmente por conta da mialgia, que é a dor muscular ou dor nas articulações, mas fazer aquilo que você consegue, desde que não fique no pós-fase inflamatória, né, ali depois de 15 a 20 dias, ficar parado já não é a melhor estratégia, e sim voltar a esse movimento. Então, essas são as estratégias básicas que a gente pode ter tanto no pré quanto no pós que eu compartilhei, para que a gente passe por esse momento de uma forma menos penosa e que também entenda que algumas fases ali vão ser mais difíceis e desafiadoras. Acho que é isso, Soraya, que eu tinha para passar mais importante. Muito obrigada, Bárbara. Muito obrigada. A Bárbara não vai poder ficar conosco no momento do debate, mas a Thaís, que é fisioterapeuta que está nos apoiando também, trabalham juntas, ela vai ficar conosco aí, porque a Bárbara vai precisar sair para atender um paciente agora. Muito obrigada, Bárbara. Deus te abençoe. Eu queria também que a Gil, que é enfermeira aí de Manaus, que está conosco, também trouxesse uma contribuição, né, do que ela tem vivido aí nesse período. E depois eu vou encerrar só falando rapidamente sobre as vacinas, tá bom? Ok. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim, Gil, estamos ouvindo. Muito obrigada pela sua participação. Que bom. Gente, é um prazer estar com vocês nessa tarde. Graças a Deus, o Senhor separou pessoas muito especiais, né, para estar nos ajudando, e assim eu quero, em nome dos nossos amazonenses, agradecer ao Médico de Cristo e todos, né, que estão se dispondo a ajudar nesse momento tão difícil. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco daquilo que a gente já tem visto aí com relação aos cuidados domiciliares, né?
Eu estava ouvindo os colegas e observei que cada um abordou, e eu acho que é importante para nós, que nós estamos vivendo um momento muito complicado, alguns cuidados domiciliares para evitar a propagação ainda mais, né, desse vírus. Um deles seria quando entrar em casa. O que eu tenho que fazer quando eu entrar em casa? Então, evitar tocar nos móveis, né? Você vem da rua, evita tocar nos móveis, os objetos de casa antes de lavar as mãos. Então, se possível, tira os sapatos, evita entrar em contato com o sapato dentro da casa. Também é aconselhável lavar a roupa após o uso, né, com água e sabão. Não colocar a sua roupa que você veio da rua junto com as roupas de costume. Então, separa aquela roupa, deixa reservada para lavar com água e sabão. De preferência, se não puder lavar naquele momento, põe num saco plástico e já deixa separado. Evitar deixar superfícies, ambientes como bolsas, né? Superfícies da casa, digamos, cheguei da rua, estou com a minha bolsa, né? Tiracolo. Evita colocar sobre os móveis, evita que aquela bolsa seja manuseada por outras pessoas, chaves, né? Chaveiros, que foram manuseados diariamente fora da casa, evite trazer e colocar em ambientes coletivos. Outra, quando chegar, assim que chegar, se preferência se tiver um local para tomar banho fora, né, um chuveiro, um banheiro fora da área da casa, de preferência, tome aquele banho, pelo menos um banho mais demorado, né, lave o cabelo, lave todo o corpo, né, que isso são medidas que nos auxiliam muito e evita a propagação. Outra situação que você pode auxiliar você a proteger a sua família é limpar o seu celular, coisa que a gente tem observado, todo mundo usa o celular em todo lugar, a todo momento, né? Então, o celular, o óculos, também propagam, né? São vias de propagação. Então, evite, lave com água e sabão, se possível, passe um álcool a 70%, que é o caso do celular, né? Também, após manusear as embalagens que você trouxe da rua, do supermercado, já reserva um lugar fora da casa para fazer a higienização desses pacotes, desses envelopes, o que você trouxer da rua, né, do supermercado. Isso também evita que você propague. Não é preciso usar luva para faxina, que eu tenho visto muita gente, eu posso usar luva. Às vezes, até o manuseio inadequado da luva é mais um meio de contaminação. Então, é usar mesmo, como de costume, a faxina da sua casa, tendo o cuidado de se higienizar logo após a faxina, um banho mesmo, tá? Então, esses cuidados, eu observei que eles são importantes e eles nos auxiliam e muito. E quando sair de casa, Gil, o que eu tenho que fazer? Eu vou sair de casa, estou com medo, como agora a gente tem muito, está todo mundo parado, fechado dentro de casa, devido ao lockdown, mas em um momento em que abrir, eu estou com medo de sair, o que eu tenho que fazer? Então, se você tiver com os sintomas da gripe, não saia nunca, né? Se você tiver com tosse, com coriza, com febre, fique em casa, se proteja, fique em um ambiente afastado, isolado dos seus familiares e das outras pessoas, para que você possa proteger a outra pessoa e se proteger também, bom? Então, seguir sempre a etiqueta. Se for espirrar numa situação, não tire a máscara, porque já observei pessoas que vão espirrar, desce a máscara para espirrar, né? Então, você não pode fazer isso, tem que espirrar mesmo na máscara e trocar a máscara, pelo menos a cada 2 horas, né? E aqueles que não estiverem com os sintomas e precisam realmente sair de casa, devido às tarefas, né, do dia a dia que você precisa fazer, o que eu tenho que fazer, Gil? Use a máscara. Evite usar anel, adornos, né? Porque isso tudo são mais instrumentos que vêm a contaminar. Então, evite, vai sem anel, sem adorno, para evitar. E sempre o cuidado com a higienização das mãos, né? E se utilizar transporte público, mesma coisa, usar máscara, tentar manter uma distância de 1,5 metro, no mínimo, né, das outras pessoas. A gente está com essa dificuldade aqui, mas essa é a regra. A gente utiliza muito a canoa aqui, né? Então, o pessoal que está no interior usa muito a canoa. Então, usa máscara, porque não tem como você distanciar muitas vezes, né? Então, usa a máscara, mesmo você fazendo transporte de canoa, de voadeira, tá? De rabeta. Então, usa a máscara. Não cumprimentar as pessoas. O nosso povo, ele é um povo muito acolhedor, e nós temos o hábito de nos cumprimentar com um abraço, com 3 beijinhos, 2 beijinhos, né? Então, isso, gente, infelizmente, a gente vai ter que esperar um pouco. Então, não cumprimente as pessoas. Então, encontrou o seu Zé, encontrou a Dona Maria, a sua comadre,
fale de longe, mantendo uma distância de 1,5 m. Outra situação, leve lencinhos descartáveis, né? Se der para uma situação em que você precisa usar o álcool em gel, né? Ou uma superfície que você precisa fazer higienização, então sempre tenha um lenço descartável e usou, despreza aquele lenço, não guarde na bolsa, despreze em um lugar seguro, na lixeira, tá bom? Após usar dinheiro, cartão, sempre higienizar as mãos. Se não tiver água e sabão, usar o álcool em gel, né? Passa o álcool em gel em toda a mão, entre os dedos, nas unhas, no pulso, e deixa secar livremente, tá? Não precisa, eu vou secar depois no papel, aí você tirou todo o efeito do álcool em gel. Então, fazer essa higienização é muito importante. Evitar tocar qualquer objeto ou superfície. Quando, às vezes a gente está na rua, já está acostumado, evita tocar, inclusive, no corrimão de ar, só se realmente for uma situação que exige, porque você precisa, né? Então, se for usar um corrimão, tenha sempre em mente que você usando tocando em algo contaminado. Então, ao final, fazer a higienização. Se puder lavar as mãos com água e sabão, bem, se não, usar o álcool em gel. E nunca esquecer, manter a distância de 1,5 m de uma outra pessoa. Essas são algumas informações que eu acho que são importantes. E, assim, além dessas, a gente tem a convivência com as pessoas do grupo de risco. Essa eu acho que é muito difícil a gente estar em casa com alguém com grupo de risco e a gente precisando sair ou estando em linha de frente, né? Eu estou vivenciando isso, meu marido está trabalhando em linha de frente e eu estou isolada dele dentro de casa. Então, é uma situação muito complicada. Então, dormir em quarto separado, cama separada, não compartilhar toalha, talheres, copos, o banheiro, né? Isso é muito complicado, porque às vezes a gente tem um cômodo, então você imagina a dificuldade que a gente tem. Então, tentar usar a máscara, todo mundo dentro de casa, né? Limpar a superfície, lavar as roupas separadas, né? Ter esse cuidado, tentar evitar que essa pessoa que tem comorbidade circule muito na casa, né? Que seriam essas comorbidades? Um hipertenso, diabético, né? Um imunodeprimido que faz uso de medicação para algumas doenças, né? Aquele que tem problema de asma, certo? E faz uso, eventualmente, de corticoide, que são alguns comprimidos, alguns medicamentos que diminuem a sua imunidade. Então, aquelas pessoas que têm uma doença crônica, a gente tentar evitar. Procurar o quê? O serviço de saúde, caso você apresente qualquer sintoma, né? A pessoa que tem comorbidade, a gente tem que ter um cuidado a mais. E aí eu trago, então, alguns cuidados de enfermagem de extrema importância, já direcionado aos pacientes. Principalmente, o paciente apresentou sinais, né, sintomas de resfriado comum, tipo uma tosse, uma coriza, né, uma febrícula que vai evoluir para uma febre. Qual seria, então, a temperatura normal? De 36,2 de 36,5 a 37,2. Se você tiver um termômetro em casa, um digital, melhor, você consegue visualizar e acompanhar isso. Então, começou a perceber que está quentinho, se puder, mensura, mede a temperatura na região axilar, né, enxuga a axila, coloca o termômetro, deixa ali por 5 minutinhos e observa, né? Se deu um pouco alterada, então tenha o cuidado de procurar já o serviço de saúde. Não fique esperando. Procure o serviço de saúde, né? Nós temos as UBS, nós temos o nosso serviço também. Estou perdendo o temor. A palavra não fala e sobre... aí há condições da gente fazer, certo? Outra situação, o paciente começou com febre, líquido. Ofertar bastante líquido. Ele perde bastante líquido na respiração e no suor. Então, a oferta de líquido para que ele possa se hidratar. A Bárbara já falou um pouco sobre isso, né? Não vou me alongar, mas é de extrema importância que você beba bastante líquido. Sucos, chás, né? Que a gente costuma, tem chá, que é um hábito também da nossa região, né? Água em abundância, água limpa, de preferência fervida, né? Então, tomar bastante líquido. Outra situação que a gente observa, um cuidado de enfermagem com o paciente, né, ou com a sua é a questão da oxigenação. Observou o paciente cansado, enfadado, como a gente ouviu a Bárbara falar, se você tem um oxímetro, observe,
já busque logo o atendimento, né? Você não está cansado, já comunique a equipe de saúde, entre em contato conosco através do telefone, né? Então, a gente tem buscado auxiliar os pacientes. Uma situação muito importante que a gente também orienta, né? Nós não temos nutricionista aqui, mas como enfermeira eu posso informá-los, é a alimentação. Tem que ser rica em frutas, e as frutas da nossa região mesmo. É o tucumã, é a pupunha, né? É o milho, é a goiaba, é o açaí, né? É a mandioca, né? Macaxeira, se você puder comer, faz uma sopa, coloca as verduras e os legumes que nós temos na nossa região, né? Às vezes a gente fica com receio, será se eu encontro ferro no caruru? Você encontra ferro no caruru. Ele é tão bom quanto a couve, ele tem a quantidade ideal. Será se eu encontro a vitamina E no meu tucumã? Encontro em quantidades ideais, tanto quanto na cenoura, né? No girimum. Então, usar aquilo que nós temos na região para alimentar os pacientes segundo os seus costumes. Que aí nós temos a vitamina C, nós temos a vitamina E, né? Nós temos a vitamina D, principalmente, aí não esquecer, o banho de sol, pela manhã e ao final da tarde. 20 minutinhos que você se expõe ao sol pela manhã ao final da tarde, você vai estar também contribuindo para a melhoria do paciente. Então, gente, eu acredito que são essas algumas observações que eu fiquei anotando para a gente não repetir várias informações que eu acho que a gente, como enfermeira, pode acrescentar. Se a Noeli, que está nos ouvindo aqui, quiser contribuir também, por favor. Outra coisa importante, que agora estão me perguntando aqui no chat, é com relação às máscaras, né? Eu posso usar uma máscara, Gi, por quanto tempo? Né? O máximo 2 horas. E lavar com água e sabão, né? Essas máscaras caseiras, que é o que a gente tem utilizado. Então, vamos usar aquilo que é a nossa realidade, né? Então, elas devem ser confeccionadas duplamente com o tecido, de preferência de algodão, né, em forma dupla, e deve ser lavada usada a cada 2 horas e lavada com água e sabão, tá? Qual o melhor horário da manhã para pegar o sol? Aqui nós temos um sol bem forte, né? Então, o melhor horário seria das 7 até, no máximo, às 9h30, porque 10 horas a gente já sabe que o sol aqui está a pino, né? E no final da tarde, a partir das 16h30, porque às 16 horas aqui já é bem quente, ainda é bem quente. Então, é aquele solzinho que a criança pega no final, tá bom? Gente, Muito eu obrigada, acredito que seja isso. Mais alguma coisa? Nós vamos caminhar agora o seguinte, eu vou só falar rapidamente da vacina, que eu vi uma pergunta ali sobre vacina, e as pessoas que tiverem perguntas podem colocar no chat, eu vou pedir a todos os profissionais, né, do Respira Manaus para ficarem atentos às perguntas do chat e podem ir respondendo, tá? Em relação à vacina, hoje nós temos várias vacinas em desenvolvimento, né, no mundo, algumas, né, várias já em fase 3, aqui no Brasil estamos com 2 vacinas aprovadas, a Coronavac do Butantan e a vacina de Oxford, que vai ser produzida aqui pela Fiocruz. Todas as 2 vacinas são seguras, estão liberadas pela Anvisa, são recomendadas pelo Conselho Federal de Medicina, pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, pelas sociedades científicas. Existem muito poucas restrições para o uso das vacinas hoje no Brasil. Gestantes e lactantes é um grupo que está ainda em observação, se devem ser vacinadas ou não. Em situações especiais, alguns profissionais têm indicado a vacinação, mas, de uma maneira geral, as vacinas elas são seguras. Chegando ao nosso momento de vacinar, devemos vacinar. As mutações que existem até o momento aqui no Brasil, elas não invalidam, né, a eficácia dessas vacinas, que as principais vantagens dessas vacinas hoje que estão disponíveis é uma redução drástica nos casos graves, né, chegando a quase 100% na redução dos casos graves, e também uma diminuição, né, dos sintomas. Então, os sintomas seriam leves
e então esse é o principal objetivo dessas vacinas no momento. Quanto à redução do contágio, a pessoa que tomou a vacina, ela vai transmitir ou ela não vai transmitir o vírus, se por acaso ela entrar em contato com o vírus? Isso ainda não tem uma certeza absoluta, parece que sim. A da Coronavac parece que 50% ela consegue reduzir o contágio. Essas vacinas, elas foi investido muito dinheiro, né? O mundo inteiro investiu muito dinheiro para o desenvolvimento dessas vacinas. Mas determinadas respostas, o dinheiro não paga, vai depender do tempo de uso, do tempo de observação, do monitoramento. Tem algumas respostas que só virão com o tempo. Mas, nesse momento, a gente ainda não tem vacina disponível para todos. Para que a gente alcance uma imunidade de rebanho, a gente precisa vacinar no mínimo 50% da população. E vamos vacinar à medida que for chegar a nossa vez, né? De acordo com os grupos prioritários, profissionais da saúde de linha de frente, idosos acima de 80 anos, acima de 85, dependendo da cidade, porque tem umas diretrizes do governo federal, mas cada estado e cada município tem liberdade para mudar um pouco essas prioridades. Mas o que a gente tem podido acompanhar em termos de segurança da vacina, ela é bem segura, tem efeitos colaterais que são muitas vezes comuns com outras vacinas que a gente toma, algumas dão mais reação, outras dão menos, né? Então, a dor local é um sintoma que acontece com frequência, aí você vai colocar apenas gelo, né, no local da aplicação, pode dar também um pouco de febre, uma mialgia, uma cefaleia, sintomas que você pode controlar com um antitérmico, um analgésico, mas reações graves, tipo reações alérgicas graves, anafiláticas, têm sido mais descritas com as vacinas de RNA mensageiro, que é a da Pfizer e da Moderna, que ainda não estão aqui, né? Nós ainda não temos disponíveis. No caso da vacina de RNA mensageiro, que é da Pfizer e da Moderna, recomenda-se que a pessoa, após tomar a vacina, fique 30 minutos no local que foi feita a medicação para, se houver necessidade, ser feito o socorro, né? Mas as outras vacinas, essas que nós estamos com elas, da Coronavac e de Oxford, são vacinas que não têm sido descrito, né, como com as vacinas de RNA mensageiro. Quanto a essa questão das mutações, dessas 3 novas cepas, até o momento, apenas a vacina da Janssen, que deve chegar no Brasil, não tem se mostrado efetiva para a cepa sul-africana, mas aqui para a nossa cepa no Brasil, todas as vacinas que a gente tem disponível são eficazes, a mutação que houve, né, que foi no aminoácido 501, não alterou a eficácia das nossas vacinas. Tem uma pergunta aqui: o que influencia as vacinas a terem períodos diferentes na aplicação da segunda dose, de 2 a 3 meses? Exatamente, até porque são vacinas com tecnologias diferentes, né? O modo delas agirem, no caso da Coronavac, é vírus inativado, no caso da outra, de Oxford, são vetores virais. Então, o mecanismo, a tecnologia de desenvolvimento daquela vacina é diferente. Então, tem vacina, por exemplo, a da Janssen é dose única, né? A Coronavac e a Pfizer vão precisar de reforço, de uma segunda dose. Agora, quanto a reforço, se nós vamos precisar de reforço com 1 ano, igual a influenza, com 2 anos, a gente ainda não sabe, é aquele aspecto que o dinheiro não paga. O tempo, as conclusões que vão depender do tempo, a gente vai ter que esperar, né? Então, as pessoas serão vacinadas, tomarão 2 doses, e aí a gente vai ter que acompanhar essas pessoas e ver se elas pegarem de novo, com quanto tempo que elas pegaram. A gente sabe que a doença, ela está dando uma proteção mais ou menos entre 3 meses até 9 meses, já tem descrito que as pessoas que tiveram a Covid têm anticorpos circulantes contra o vírus. Quanto à vacina, a gente vai ter que fazer esse acompanhamento também, de quanto tempo essas pessoas vão ficar imunizadas, né?
outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção, não tem indicação, não tem nenhum valor clínico você fazer testes sorológicos após a COVID, para ver se você produziu anticorpos ou não. A gente sabe que a imunidade relacionada à COVID, ela tem 2 tipos de imunidade. A imunidade que é a produção de anticorpos, que a gente chama de imunidade humoral, mas tem também a imunidade celular, baseada nos linfócitos T. Os testes sorológicos, eles vão falar para a gente apenas dos anticorpos, eles não vão falar da imunidade celular. Então, se você teve COVID, fez uma sorologia, deu negativo, você não pode dizer que você não está imune, porque você tem toda a imunidade celular também a seu favor. Então, testes sorológicos, eles têm muita indicação em inquéritos epidemiológicos, de estudos de saúde pública. Não há recomendação de fazer sorologia após a COVID. Você teve COVID, PCR positivo, é esperar 14 dias para sair do isolamento, ou até 20 dias, se foi um paciente que teve uma forma grave, ficou entubado muito tempo. Às vezes, esses casos se prolongam o isolamento aí durante uns 20 dias, mas não tem indicação, não tem valor clínico, você não precisa de gastar seu dinheiro fazendo teste sorológico após a COVID. Tá certo? Então, gente, vamos abrir para mais perguntas. Ô, doutora, se alguém quiser, pode falar. é Diego, eu sou da Teafond. Eu estava falando com algumas pessoas no privado, pedindo o nome delas, porque algumas estão com um nome diferente. E aí, eu acho que lá fica no privado, né? Aí algumas pessoas mandaram bastante perguntas aqui que vieram para mim privadamente. Entendi. Aí, você pode falar, então, Diego. Aí tem uma pessoa chamada Noeli, perguntou assim: por que em determinado momento da COVID a pessoa transpira muito a ponto de molhar a cama toda? Isso é um sinal de recuperação? Ela fez essa pergunta. Doutor Sérgio, pode falar, pode responder. Eu acho que, assim, tem algumas coisas que são muito de particularidades de cada pessoa reage de um jeito. Em se tratando de COVID, você não tendo nenhuma outra patologia associada, quer dizer, você tem que até ver, às vezes, uma sudorese tão importante, somente noturna, até a pessoa com baixa imunidade, você não pode nem deixar de pensar num quadro de tuberculose. Mas falando de COVID, eu acho que é muito da sensibilidade de cada um e dessa fase, essa replicação viral, né? É como se você, de uma hora para outra, você recebe um grau muito grande de toxinas, de vírus se replicando. Então, isso pode levar a esse processo inflamatório e alguns respondem com uma sudorese muito mais profusa, né? Às vezes concomitante com uma queda de pressão, mas eu acho que faz parte de um processo dessa replicação viral mesmo, desse quadro infeccioso. Aí teve outra pessoa aqui que mandou, Tommy, dizendo que na cidade dela não permite que gestante tome a vacina, se pode tomar a vacina gestante. Está perguntando. Gestante, existe o seguinte, no mundo ainda tem encaminhamentos diferentes. Por exemplo, no Reino Unido, eles estão vacinando apenas gestantes que estão em áreas com muitos casos, áreas explosivas, eles estão vacinando. Os Estados Unidos, eles não consideram que existe uma contraindicação, que existe um risco para a gestante. O Brasil, ele segue essa recomendação do Reino Unido. Então, são casos especiais, vacinação de gestante apenas em casos especiais, com avaliação médica, em situações bem graves, né, de risco muito grande da gestante contrair o coronavírus. E reiterando, só desculpa, Soraya, é que assim, na realidade, quando foram feitos os protocolos, não foram feitos grupos de gestantes, né? Então, você não vacinou quem tinha um câncer, quem tinha um linfoma, quem tinha uma cardiopatia grave, não foram vacinadas gestantes, não foram vacinadas crianças. Então, na verdade, é bem isso de um consenso de critério de bom senso. Se é uma gestante, como a Soraya falou, de um local de alto risco,
de repente ela tem alguma patologia prévia, avaliar risco-benefício, né? Então não é que seja contraindicado ou que pode causar problema, é que na realidade não foram testados, esse é o único detalhe, o adendo, né? Que pode causar problema, é que não foram testados, então você não pode falar sobre uma coisa que não foi testada. É assim como os pacientes, né, imunossuprimidos, eles têm um risco muito grande de ter uma forma grave, né? Um paciente vivendo com HIV, um paciente em quimioterapia, também não há contraindicação. O que pode acontecer deles não conseguirem mobilizar adequadamente o sistema imune e não ter uma resposta tão boa à vacina quanto uma pessoa sadia. Mas riscos de tomar a vacina não tem. Aí tem mais uma pergunta aqui, acho que é a última. iPhone de Chau, está perguntando doutora, qual a melhor forma e os melhores remédios de fazer o tratamento precoce contra a Covid? Depois puder ler a minha, Diego, eu agradeço. Tá bom. O mais indicado no início do tratamento, né, são sintomáticos. Isso é o que a maioria, o que está posto, né? O uso de medicamentos sintomáticos, são analgésicos e antitérmicos, né, no combate à febre e à dor. Agora, como o doutor Sérgio disse, existem alguns protocolos, né, inclusive o próprio Ministério da Saúde, indicando o uso de hidroxicloroquina, azitromicina, existem alguns trabalhos, algumas pesquisas em andamento usando ivermectina, mas não existe nenhuma comprovação, né, de eficácia em estudos científicos desses medicamentos, mas tem sido muito usado, principalmente assim, na população em geral, né, uma automedicação e mesmo indicação de médicos também, como o uso de vitamina D também, né? Então, existem alguns recursos, mas com comprovação científica não tem nenhum, né? Aí é só mesmo o uso de sintomáticos nessa fase. E o que existe de comprovação é o uso de corticoide, né, da dexametasona, nos pacientes que estão dependentes de oxigênio. Então, o paciente que está cursando com COVID e ele começa a ter queda de saturação, ele vai precisar de oxigênio, esses pacientes são beneficiados com o uso de corticoide. Isso já está estabelecido, não, há um consenso, né, no mundo científico. Outra coisa também, aí vem as complicações, pacientes com alterações da coagulação, né, do dímero D, fibrinogênio, eles também têm indicação de anticoagulação. Então, a dúvida maior é exatamente nesse tratamento precoce, né, da eficácia ou não desse tratamento precoce. A gente sabe que tem sido largamente utilizada aí em Manaus. Mas a grande preocupação nossa é realmente estar monitorando esses pacientes, monitorando os sintomas, monitorando temperatura, monitorando a saturação, para que, diante da piora do quadro, a gente não retenha esse paciente em casa com o risco dele se agravar. Né, é o que eu tenho muitas vezes orientado. Às vezes o paciente está há muitos dias recebendo oxigênio em casa, controlando apenas com o saturímetro de dedo, né, aquele aparelhinho que coloca no dedo. Então, está controlando só com aquilo e a saturação não está boa. Pacientes que estão em oxigenoterapia prolongada, eles precisam também fazer outros exames, precisam fazer uma gasometria, que vai nos dizer como que está a troca gasosa, se ele está realmente oxigenando bem, se ele está retendo gás carbônico, se ele está entrando num processo de acidose metabólica e outros medicamentos ele precisa receber que ele não vai ter à disposição em casa. Então, esses pacientes mais críticos é que nos preocupam muito, porque a gente sabe que a grande maioria das pessoas que contraem o Covid-19 vão ter quadros leves, né? Os pacientes de risco de ter um quadro grave são aqueles que a gente conhece, o idoso acima de 60 anos, pacientes com comorbidades, doenças renais, cardiológicas, diabetes, obesidade. Então, esses pacientes, eles precisam ter um olhar
bem atento quanto aos sintomas que ele está desenvolvendo, quanto à sua temperatura, se fizer com mais de 72 horas de febre contínua, já vai nos preocupar, monitorar a saturação. Então, é um cuidado, né, que a gente tem buscado orientar os familiares nas videochamadas, nesse olhar, porque o paciente com Covid, oxigênio não é a única coisa que ele precisa de oxigênio, é vital em muitos casos, mas muitas vezes ele precisa de outros suportes também. Doutor Sérgio, podia completar aí também sobre essa pergunta da medicação? Eu acho que você praticamente falou tudo, que a gente, na realidade, a gente sempre fica, né, eu acho que a gente acaba ficando tanto com medo do paciente evoluir de fase, né, passar daquela fase inflamatória para essa fase 2A, 2B, que a gente percebe, assim, uma tendência, né, hoje, que a gente percebe hoje, todo mundo que vai no hospital, né, e isso acontece quando acontece com... A gente não pode agir diferente quando você vai tratar alguém da sua família, quando alguém que não é da sua família, né? A gente, às vezes, assim, não pode ser tão insensato nesse sentido. Então, o que eu percebo, assim, esse início de sintoma com quadro gripal, mialgia, tosse, tem sido muito comum a gente introduzir o clássico, que seria a azitromicina, né? E com essa preocupação dessa evolução para esse quadro de uma disseminação viral maior e inflamatória, de já introduzir, passando dessa fase inicial, assim, você já percebendo que o paciente já está com uma tosse, com um pigarro na garganta, começando a ficar um pouquinho mais cansado, sem outros sinais de deteriorização. A gente sabe que você falou do processo lá daquela fase 2A, 2B, que você já vai entrar com dexametasona injetável, que acontece já quando em ambiente hospitalar. Mas do ponto de vista no dia a dia, de ambulatório, a gente mais comumente, né, aí alguns preconizam esses protocolos de ivermectina, tipo, a cada 30 quilos você usa um comprimido, então você vai dar essa dosagem por 3 noites seguidas, né, um dos protocolos, mas isso é muito individual de cada um. Mas o clássico que a gente percebe, assim, além desse sintomático, a gente percebe que o paracetamol responde melhor em termos de analgesia e febre do que a dipirona, não interfere tanto em relação à pressão arterial, de queda, e geralmente a gente acaba introduzindo a dexametasona, que são de 4 miligramas, você pode usar 1 a 2 comprimidos ao dia durante 7 dias, e a azitromicina de 500 miligramas uma vez ao dia por 5 a 7 dias, depende de cada médico. Mas isso é que a gente acaba fazendo tanto por uma ansiedade, com um pouco de receio de ter uma evolução ruim, né? A gente não saberia, isso é o tipo da coisa assim, a gente não sabe até hoje se essa pessoa iria melhorar com ou sem a medicação. Mas, assim, na prática é o que a gente tem percebido, esse tratamento mais precoce nesse sentido, entendeu? E aí depende de alguns, que a gente sempre sugere, quanto melhor a sua imunidade, e aí uma delas é a vitamina D, alguém fala do zinco, enfim, mas aí é muito de particularidade de cada um. Isso mesmo. Então, assim, é uma doença nova para o mundo inteiro, né? E realmente a gente tem buscado tratar as pessoas de uma forma segura e que possa cooperar, né, com a recuperação delas. No nosso caso, aqui no Respira Manaus, que é esse grupo de enfermeiros, médicos e fisioterapeutas, a nossa grande preocupação é exatamente com essa transmissão, que as pessoas possam estar se protegendo. Se você vai estar trabalhando na linha de frente, usar todo o EPI, né? Máscara, proteção ocular e facial, gorro, luva, capote, você se proteja, muito cuidado na hora de retirar, de desparamentar, porque tem trabalhos mostrando que as pessoas se contaminam na hora que elas vão retirar a paramentação, então nunca tocar a máscara pela frente, a gente vê muitas pessoas colocando a mão na máscara, né, pela frente, então é muito importante, ao retirar a paramentação, você retirar de uma forma que você não toque na parte que está externa e que pode
ter tido contato, né, com o vírus e de fazer todo o descarte seguro, como a Gil nos informou, tá? Então, nós estamos aí à disposição, né, já estamos aí com 1h30 de diálogo, de conversa. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, eu gostaria de pedir à Marta que colocasse no chat o telefone das enfermeiras que estão fazendo o acolhimento e a classificação de risco das pessoas que gostariam de ter uma orientação da enfermagem, do médico ou do fisioterapeuta, para que vocês possam divulgar ou possam também entrar em contato conosco após essa live, tá bom? Mais alguma pergunta? Muito obrigado, doutora, pela resposta. Nós é que agradecemos, viu, essa oportunidade de estarmos aqui com vocês, de podermos, né, conversar um pouco, e estamos juntos, viu, em coração, em oração, estamos aí 24 horas por dia pensando em como podemos contribuir e cooperar com os irmãos. Um abraço a todos. Tá? Simone está aí? Ou Simone caiu? Sim, estou aqui. Tá bom, Simone, pode fazer Eu só queria pedir que, após a fala da Simone, o grupo do Respira Manaus continuasse aqui, só para a gente fazer uma avaliação da semana, tá bom? Se for possível. Pode falar, Simone. Agradecer, né, mais uma vez, cada uma da equipe, né, dos Médicos de Cristo aqui, né, esteve conosco nessa tarde. Foi muito importante para todos nós. Deus continue usando vocês, abençoando vocês em cada atendimento. Vocês sejam realmente, né, as mãos de Cristo. Jesus em nós, né, a igreja se manifestando através dos nossos dons. Deus tem dado esse dom para vocês, muito obrigada. Queremos agradecer vocês que participaram, né? Não deixem essa informação só com vocês, repasse para outras pessoas, né? Compartilhem com aqueles que vocês conhecem. Nós vamos enviar o link para vocês, né, com essa gravação, que vocês podem compartilhar nas suas redes, né, nos seus grupos de WhatsApp, com a família. Na semana que vem, nós vamos ter um novo encontro, como esse. E na semana que vem, nós vamos ter 2 advogadas, que são especialistas na área da saúde. O Diego vai colocar aí convite. Será na quarta-feira da semana que vem, dia 10, às 20 horas de Brasília, 19 horas do Amazonas. A doutora Camila e a doutora Ana vão nos falar sobre administração pública, organização do Estado, aquisição de bens e serviços. Por quê? Às vezes a gente pensa, poxa, o serviço público não está oferecendo os medicamentos, né? O poder público não está oferecendo as vagas no leito. Como que a gente faz? Como funciona esse sistema? Quando essa engrenagem do poder público não funciona, a quem a gente pode recorrer? Então, nós teremos, né, essa orientação legal, jurídica, de como atuar, principalmente vocês, que estão enfrentando agora a falta de vagas, né, médicos sem EPIs, todo esse sistema, né, que está frágil, não está funcionando. Então, convide outros líderes, convide outras pessoas, nós vamos enviar o link, né, vamos ouvir essas especialistas, já tragam suas perguntas, porque nós podemos, né, cada um partilhar com o outro e nos apoiar mutuamente. Essa tem sido um dos objetivos desses encontros. Que a gente acredita que se a gente manter o público,
vamos fazer mais 3 nas próximas semanas. Então, gratidão, né, por sua vida. Eu vou convidar, né, a pastora Joana, que está com a gente lá de Patos, da Igreja do Nazaré, para orar. Orar, né, pela sua vida, por tudo que você tem vivido nesse momento, e orar pela vida, né, dos médicos, enfermeiras, todos os profissionais de saúde que estão se dedicando. Mais uma vez, nossa gratidão a vocês. Eu agradeço, né, o aprendizado de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês e continue usando vocês poderosamente. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão rico que o Senhor nos proporcionou nesta tarde e começo de noite. Ó Deus, muito obrigada pelo que os teus filhos ensinaram, as orientações dadas, Senhor. Foi muito importante para mim e para teus servos, eu creio nisso, que participaram, que estavam atentos, ouvindo as orientações de teus servos. Ó Pai amado, nós queremos te pedir, Senhor, por Manaus, pelo Amazonas, pela nossa nação. Ó Deus, em nome de Jesus, que tua boa mão possa estar com cada um, cada médico, cada enfermeiro, cada profissional de saúde que se dedica, Pai, a cuidar, Senhor, dos que estão contaminados, que tu possas, Senhor, dar sabedoria, discernimento, que tu possas proteger, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai amado, nós entendemos que estamos caminhando para o fim de todas as coisas. Entendemos também que esse momento é uma revelação da proximidade da volta de Jesus. Mas, Senhor, que nós aprendamos, ó Pai, a nos cuidar, nos proteger, ó Pai amado, a tirar todo tipo de pensamento, de compreensões erradas, e que de forma clara nós possamos entender, Senhor, que a tua igreja pode fazer a diferença. Por isso eu te agradeço pela vida dos médicos, todos os profissionais cristãos que estão se dedicando voluntariamente a ajudar os outros. Ó Pai, que nós possamos estar intercedendo como igreja do Senhor, por cada profissional, cristão ou não, por cada vida, Senhor. Pai, muito obrigada por esse momento e pedimos, continua colocando tua boa mão sobre a igreja do Senhor, principalmente no Amazonas, que está enfrentando esse momento tão difícil. Pai amado, levanta mais e mais homens e mulheres de oração para estar intercedendo pela população do Amazonas, Senhor. Levanta homens e mulheres para serem intercessores, ó Pai, estarem na brecha de oração. Nós cremos, ó Senhor, que grandes coisas o Senhor vai continuar fazendo no meio, Senhor, do nosso povo, da nossa população, desta nação, e que essa nação possa temer ao Senhor e se render aos seus pés. Obrigada pela tua fama. Ó Senhor, tem sido tão maravilhosos os aprendizados que nós temos tido durante todo esse tempo de parceria. Obrigado, Senhor, por toda a sua equipe. Obrigado pelos médicos, ó Pai, médicos de Cristo. Obrigado, Senhor, por Renas, pelo trabalho que tem feito, pela tua igreja, que ela possa estar marcando presença no cuidado com o outro. Nesses dias tão difíceis, oramos e agradecemos pela tua boa mão, cuidando de nós, em nome de Jesus. Amém. Assim nós nos despedimos. Obrigada, Soraya. Obrigada a você, Simone. Um grande abraço. Deus abençoe vocês aí, viu? Até semana que vem. Tchau. Senhor, foi muito bom conhecê-los. Amém. Muito obrigado.